Aleluia. Muito bom. Mais um domingo na casa de Deus, mais uma noite especial. Ontem nós tivemos o privilégio de passar a noite com o pessoal do ABC, né? Foi muito legal. Tivemos a reunião do interesse. Nunca ouvi falar nesse negócio aí. Interesse de quê? Né? Aí eu fiquei sabendo que a Hillsong fez isso também. Caramba, então nós estamos fazendo o que a Hillsong também fez, né? A Hillsong vai vir para o Brasil ano que vem, fez a noite do interesse em São Paulo. Aí eu vi eles falando: Fábio, nós vamos fazer a noite do interesse. Eu falei: que raio de noite do interesse é essa? Mas foi muito legal a tal da noite do interesse. Veio uma galera, o Connect estava bombando. O louvor foi excepcional, rolou um violino no louvor, foi muito 10. A galera ali está muito animada. A C3ABC vai nascer com toda a força e nós estaremos lá para prestigiar. No dia 30 vai ser demais, gente. Nossa, como eu estou empolgado com isso. Pastor Sidney e Raquel estão assim, ó, com um time supimpa. Nós tivemos o privilégio de orar por eles e endossá-los. Nós acreditamos muito em vocês, viu? Toda a galera, todo o time, toda a equipe que vão fazer essa igreja decolar, amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar algo sobre família nessa noite. E como você pode ver ali nos slides, é tudo junto e misturado. E essa série sobre família é uma série muito interessante. Como você pode ver, eu já vim a caráter de pai que leva o filho para jogos, né? Não estou combinando muito, mas está legal, porque eu estou com o boné de um time e a camisa de outro. E aqui está dizendo aqui, ó, o verdadeiro fã, está escrito nessa etiqueta, o verdadeiro fã é que torce para o outro time também, né? Então, mas a ideia que eu queria passar para vocês é que para a família nós temos que mergulhar de cabeça, né, não? Todo pai tem que mergulhar de cabeça no seu ministério paterno, na sua maneira de amar seu filho, amar sua esposa. Toda esposa tem que mergulhar de cabeça no seu ministério de amar seu marido, de amar seus filhos e por aí vai. Todo filho e filha também tem um ministério de honrar seu pai, de honrar sua mãe, que é a única promessa, é o único mandamento que vem com uma promessa para que se prolongue os dias de sua vida. Isso é fantástico, né? Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias de suas vidas. Dias de bênção, não de terror. Amém. Vamos orar? Pai querido, nessa noite eu quero lhe agradecer, Pai, pela oportunidade de trazer a Tua palavra na sua casa, diante desse povo lindo, Senhor, diante, Senhor Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas cumpra tudo aquilo que Tu desejas, Senhor. Que ela possa penetrar, Senhor, na parte mais íntima do nosso coração e gerar mudança e transformação, para que possamos ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me usa nessa noite. Eu quero diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Quero ser um instrumento Teu de bênção na vida dos Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti e a Ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, o que eu queria compartilhar aqui, começar com uma pergunta. Quais são os problemas, vou precisar um pouco de interação de vocês hoje, quais são os problemas sociais que a gente vive hoje, que a gente vê hoje? Fome. Hã? Fome. O que mais? Quais outros problemas a gente tem? Droga. Violência. Roubalheira na política. Corrupção. Preconceito. Bom, vemos alguns aqui, né? Tipo, violência, vimos drogas, vimos aqui corrupção, preconceito. Se a gente for traçar a origem desses problemas sociais, nós vamos perceber que eles vêm de famílias desestruturadas. Tanto no intuito da família estar desestruturada, de uma criança que cresce sem pai ou sem a mãe, com o pai ausente ou mãe ausente, que parte para a pressão dos amigos para fazer coisa errada, tanto também daquele pai ou daquela mãe que não passa um bom exemplo. Por que a gente vê tantos corruptos,
que tem não só o pai é corrupto, mas o filho também tem um ofício político e o filho também é corrupto, porque ele aprendeu vendo o pai fazer. Então hoje nós vemos a decadência da sociedade muito atribuída à decadência da família. E a família é algo de Deus, porque a família é o alicerce da sociedade. Famílias saudáveis vão gerar sociedade saudável. E quem quer ter uma família saudável aqui em nome de Jesus? Então, nós desejamos que nossa família, nossos filhos, não entrem para essas estatísticas e não contribuam para que haja violência, para que haja mais corrupção, para que haja gravidez precoce. Nós queremos uma família saudável, filhos, filhas que vão levar adiante o nome de Jesus, que vão levar adiante caráter, integridade, dignidade. Ou não? Sim. Sim. Vocês sabiam que no Brasil, de 4 casamentos, 1 termina em divórcio? De cada 4 casamentos, 1 acaba em divórcio. É um índice muito alto. E por quê? Olha o que diz no livro de Marcos 3, 24. Versículo 24 diz assim. Amém? Amém. Você pode ler? Se um reino, são as palavras de Jesus, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Podemos colocar aqui casa por família. Se uma família estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E o que a gente mais tem visto nos dias de hoje são famílias divididas, onde o pai está contra a mãe, onde o filho está contra o pai, onde a mãe está contra o filho, contra a nora, contra a sogra, contra isso, contra aquilo, não é verdade? Por que temos visto essa divisão na familiar? Porque nós temos visto o coração das pessoas se esfriarem. A Bíblia mesmo nos ensina que nos últimos dias o coração de muitos se esfriariam. E isso acontece por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde o sinônimo de ser feliz é se amar. O sinônimo de ser feliz é se amar acima de todas as coisas. Mas qual que é o mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós vemos famílias divididas porque a pessoa está muito mais preocupada com como ela está se sentindo, quais são suas razões, quais são suas vontades, quais são seus sentimentos, do que realmente com o próximo, com o seu outro membro de sua família. Outro quesito é, nós também não temos amado o próximo como a nós mesmos. Tem gente que nem se ama, então como é que você vai amar o próximo? E tem gente que se ama tanto que não sobra amor para mais ninguém, né? já gasta tudo nele. O estoque de amor é para mim. E a gente vê falta de perdão, a gente vê ressentimentos, e aí que vão gerar mágoas e mais divisão. Um dos problemas, vou chamar meu amigo Cleiton aqui para me ajudar nessa ilustração, é que ninguém baixa a sua guarda. As pessoas têm a tendência de, vou visitar minha sogra, ou vou visitar lá com meu cunhado, aquele cara mala vai estar lá, já se pegamos no Natal passado, né? E aí eu estou passando ali com meu cunhado mala, ó como é que eu fico, ó. Minha guarda, eu passo do lado dele já esperando que ele vai me bater e eu já estou pronto para dar outro nele, né? Sendo que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que nós devemos dar o quê? Se alguém lhe acerta na face direita, dê a outra face. Por que Jesus disse isso? Para acabar com o toma lá da cá. Porque se ele me der uma, ele vem, eu tomo aquela da outra, eu estou fazendo exatamente o que Jesus não quer, porque um mal mais outro mal faz o quê? 2 mal. Precisa ser bom de matemática para entender isso, né? E 2 mal causa muito mais mal do que um mal só. O impacto da maldade é maior, é duplicada. E a gente não quer isso porque Jesus nos ensinou a baixar nossas guardas
E se o meu cunhado aqui no caso, ele não tem Jesus, quem tem que baixar a guarda sou eu, porque eu tenho e eu conheço a palavra. E mesmo que ele venha com a guarda dele levantada, eu vou vir com a minha guarda baixada. Porque eu quero dar um abraço nele, mesmo ele não querendo. Porque o amor sempre vai vencer o mal. Amém? Amém? Amém. Muito obrigado. Salve de palmas para o nosso Jesus nos ensinou isso para acabar com a disputa. Não tem quem está certo, não tem quem está errado. Nós temos que ser apaziguadores. Nós temos que ser geradores de paz. Você não quer uma família... Volta lá na imagem, por favor. Você não quer uma família junta e misturada? Para ser junto e misturado, precisamos zelar pela união. Sabe como que nós mantemos a família unida? Eu vi uma frase muito legal há muitos anos atrás. Essa frase me marcou. E eu era solteiro na época e eu disse: quando eu me casar, eu vou praticar a verdade dessa frase. Tá pronto? Família que peida unida permanece unida. O que isso quer dizer, gente? Tem gente falando aqui que já começou a praticar na lua de mel. Estou ouvindo aqui, ó. Não expõe a vida. Como Deus tem senso de humor de inventar esse negócio, né? Ué, gente, tem gente que fica chocado de falar de peido. Vocês acham que Jesus, viajando com os 12 discípulos, fazia o quê? Acho que não rolava, não? Mas o elemento dessa mensagem é o que, gente? Tem um auxiliar aqui já com a Bíblia, quer pegar junto comigo. Bora, Davi. O que essa frase tem a ver com o que a gente precisa de se divertir, gente? A família que não se diverte, que só vive problemas, como é que ela vai permanecer unida? Se toda vez que se encontra é briga, se toda vez que se encontra é tristeza, se toda vez que se encontra... Vou falar a história da família do meu pai, uma coisa triste. Meus avós, meus tios, meu pai. Uma vez eu conversando com a minha avó estava me contando sobre o passado, né? Ela falou assim: nossa, se eu soubesse que minha vida ia passar tão rápido, eu não tinha perdido tanto tempo brigando com as pessoas. E eu falei: por quê, vó? Eu falei: na nossa casa, Fábio, a gente começava o dia bem, mas aí começava uma discussão que acabava com o dia. E a gente brigava, discutia, batia a boca, insultava. E quando terminava a briga, a gente nem lembrava mais por que a gente estava brigando. Olha que loucura! A família se desunindo, a família se deteriorando, se desgastando por uma coisa um motivo que eles nem sabiam o que eram. Nem se lembravam no calor da discussão. Isso é uma tristeza, mas que isso não aconteça nas nossas vidas, amém? Amém. Esse ciclo na minha família, glória a Deus, se mudou, porque uma heroína chamada Sônia Marisa de Macedo Gueiras, minha mãe, foi uma sacerdotisa no lar. Vou falar mais um pouquinho sobre o que é ser sacerdote no lar, porque Deus te constituiu sacerdote na sua casa. E você vai ver qual é a sua função de sacerdote. Bom, tem uma frase em inglês que diz shit happens, que quer dizer cocô acontece. Traduzindo ao pé da letra, mas traduzindo no sentido é que coisas ruins acontecem ao longo da vida. E eu lembro uma vez que eu estava... Vou falar de uma mulher chamada Ruth antes, na Bíblia. E depois eu dou o exemplo para ilustrar. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Na verdade a história não é de Ruth, é da sua sogra Noemi. Ruth fica depois de Josué. Ruth capítulo 1. Depois de Juízes, desculpa. Depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth. Ruth capítulo 1 diz assim: na época dos juízes houve fome na terra.
Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram em Moabe e lá ficaram. Nesse versículo somente a gente consegue entender que em nenhum momento essa fome foi prevista. Se você ler a história, essa fome não foi prevista. Noemi, quando ela se casou, ela tinha aqueles sonhos de toda noiva. Tem aqui, tá noiva? Tem alguma noiva aqui? Noivas? Noivas? Ah, noivas. Então, a noiva, ela sonha com o dia D, o dia do casamento. Ela pensa no vestido, ela pensa na decoração, ela pensa no DJ, ela pensa em tudo que vai rolar durante a cerimônia. Será que ela foca tanto na cerimônia que ela esquece que depois que casa tem uma vida inteira pela frente? A gente tem que, às vezes, gastar mais tempo pensando como vai ser depois, para a gente se entender, para a gente se amar, do que tanto esforço e energia para o dia da cerimônia. Porque a cerimônia é só o primeiro dia de uma vida inteira. E Noemi não previa fome, porque quando a noiva sonha com o casamento, ela sonha, uau, perfeição, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, não vai ter estresse nenhum, nós vamos comprar aquela casa, nós vamos passar férias em Bahamas, nós vamos, e nossos filhos vão estudar na escola tal, e a gente vai fazer aquilo, e aí de repente vem uma fome sobre a terra, que Noemi e sua família tiveram que se mudar de cidade. E aí vem aquela frase, shit happens. Se você não adequar sua mentalidade para o dia que shit happens na sua vida, você vai se frustrar. Então a gente tem que se preparar e ajustar nossas expectativas, porque coisas ruins, quer queira, quer não queira, elas acontecem com pessoas boas. E a fome veio à família de Ruth e mudou todos os planos que eles tinham. Bom, não vamos explorar a história de Noemi, né? Mas fica só essa ideia. Uma coisa interessante é que nenhuma família fica 50 anos de casados, porque todos os dias eles estão felizes. Um marido e uma mulher passam por 50 anos de casados, é porque eles não desistem um do outro. Então, mesmo quando acontecem os momentos de shit, eles limpam a shit e continuam. Eu limpava a janela quando eu trabalhava na Austrália. E a gente trabalhava nos prédios de vidro, de escritório. Eu lembro uma vez que eu estava descendo a gente trabalhava num andaimezinho suspenso por cabos de aço. E eu e meu colega, sempre em 2, a gente tinha nosso radinho, aquele radinho assim de corda, era mó da hora. A gente tinha um cafezinho, a gente levava, a gente ia descendo e limpando vidros. E a gente chegou num determinado janela, num paredão assim de vidro, assim, e tinha um cocô de pomba, de passarinho, assim, bem no vidro inteiro. Aí os funcionários do escritório colocaram um adesivo ali, uma mensagem para nós. Sabe o que eles escreveram? Shit happens. Aí, como estava do meu lado, eu que tive que limpar o cocô. Meu amigo ficou rindo, né? Agora você vai limpar, tua água vai ficar suja, você vai meter a mão na merda, mas beleza. Eu fui lá, limpei, ficou lindo. Aí a gente desceu, fomos até embaixo do prédio, acho que de 16 andares, não me lembro, me recordo. Aí quando chegamos lá embaixo, a gente desce, limpa tudo, depois sobe de novo e anda para fazer o próximo drop, a próxima descida. E quando a gente estava subindo, a mensagem era outra. Estava escrito assim, shit happened. Ou seja, happens, né? Presente, happened, passado. Então, cocô aconteceu. Agora já está limpo. Tá vendo, né? O que eu quero dizer com isso? Coisas ruins acontecem, mas elas não duram para sempre, amém? Elas passam. Elas passam. Outro ponto para manter a família junto e misturada é que a família deve buscar Deus junto.
Porque é uma família que busca Deus junto, em jejum e oração, indo para os cultos aos domingos. Eu amo ver quando a família inteira chega no culto. A coisa mais linda. Porque não foi assim na minha vida. Quando eu era criança, era eu, minha mãe e minhas irmãs. Porque meu pai não gostava de ir à igreja. Estava em casa. E como eu valorizo quando eu vejo o pai, a mãe, os filhos, todo mundo chegando junto para a casa do Senhor. Então, uma família que serve a Deus juntos vão permanecer juntos. Amém? Amém. Continuando a história da casa dividida, Jesus disse, mas agora nós vamos ler em Lucas, que fala da mesma passagem, Lucas 11, 21. Agora eu vou entrar um pouquinho mais sobre o membro da família, o teu papel como membro da sua família. Lucas 11, versículo 21. Jesus aqui ele conta a mesma história. Ele fala que uma casa dividida não subsistirá. Aí, continuando a história de uma casa dividida não subsistirá, ela vai sucumbir, ele chega e fala assim no versículo 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Quem quer ser esse homem forte, bem armado, para proteger sua casa e guardar os seus bens, a sua família, seus filhos? Nossa arma é a armadura de Deus. E é assim que nós guardamos nossa casa. Mas aqui diz no versículo 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Mas quando alguém mais forte o ataca, então quando alguém mais forte que você te ataca, você acaba perdendo. Tem um outro versículo que diz que, na mesma história, contada de um ângulo diferente, diz que para você entrar na casa, você tem que primeiro amarrar o homem forte. Sendo que, às vezes, esse inimigo é o diabo, digamos assim. Se ele tiver mais forte do que nós estivermos mais fracos, ele vai ter chance de vencer e destruir a nossa família. Por isso que é importante nós, homens, valentes do nosso lar, não nos enfraquecemos, mas nos fortalecemos. Andando um com o outro, confessando nossos pecados e frustrações, dizendo, brother, me ajuda, estou passando por essa dificuldade, orar juntos, porque é assim que a gente vence. 2 não é mais forte que 1. Se você achar que você vai conseguir derrotar o diabo sozinho, boa sorte. Eu não encaro ele sozinho, não. Há momentos sim que eu estou forte, cheio da unção, ele bate o rodo e sai fora. Mas tem momentos que o ataque é intenso, eu preciso de ajuda, preciso chamar reforço, preciso do meu irmão, preciso do meu brother, do meu lado, para orar comigo, para enfrentar a batalha, amém? Amém. Então, mas tem gente que nem precisa vir um homem forte para amarrá-lo. Tem gente que se amarra sozinho. E aí fica fácil o inimigo entrar e roubar e destruir sua família. Então é sobre isso que eu quero falar. Não se amarre sozinho. Não seja uma presa fácil para o inimigo destruir a sua casa. Quem que sabe o que é um termostato? Tem uma diferença entre termostato e termômetro, né? O termômetro ele serve para medir a temperatura. O termostato ele já dita qual temperatura, você ajusta qual temperatura que você quer. Se você tem uma piscina aquecida, você ajusta o termostato, eu quero que a piscina fique com 22 graus. E o termostato vai ajudar a piscina a ficar aquecida como tal. Então, como está o termostato da sua casa? Qual é a temperatura do seu lar? Sabe qual é o termostato do homem? Um membro muito pequeno do nosso corpo, que tem um poder de destruição avassalador, que se chama língua. A língua é o termostato do lar. É ela que vai ditar se o ambiente vai ser um ambiente de paz ou vai ser um ambiente de caos. Se a casa vai ser um ambiente onde a atmosfera, onde a temperatura vai ser agradável, ou o calor da ira, da raiva vai ser intensa.
Então temos que tomar cuidado com esse termostato aqui. Preste atenção como você fala com os seus de sua família e preste atenção qual é o volume que você usa para falar com os seus de sua família. Quem que gosta de música no talo, no pé do ouvido? Só um aqui? Tem? No talo mesmo? Sim. Mesmo se for funk, mesmo se for pagode, mesmo... Aí não é música. aquele ritmo que você odeia no talo. Teu ouvido. A gente tem uma vizinha que ela tem o costume de ouvir televisão a noite toda no talo. Coitado do Joshua, porque o quarto dela é debaixo do Joshua. No nosso a gente não ouve tanto, mas no do Joshua eu tenho até vergonha quando vem visita em casa, porque vai dormir ouvindo televisão. Ela melhorou um pouco, agora a gente começou a orar. E eu acho que ela baixou o volume, mas gente, é muito alto e incomoda. A mesma coisa, o volume da sua língua dentro da sua casa, quando você fala numa tonalidade, num tom alto, num volume alto, vai incomodar os seus, os de sua família, vai tirar a paz. E sabe o que a gente acaba fazendo? A gente acaba treinando, conduzindo os nossos filhos que esse é o jeito normal. A gente treina os nossos filhos que o grito é o jeito que se resolve as coisas. Então, se uma mãe ou um pai grita muito com seus filhos, o filho vai entender que a hora de ele parar de fazer o que ele está fazendo, a hora de ele, é a base do grito. Aí ele vai para a escola. Aí ele está fazendo aquela bagunça com todos os amiguinhos na sala de aula. Aí a professora entra, a professora fala, silêncio, todo mundo se senta. Por favor. Ela fala num bom tom, fala animada, mas teu filho continua lá. Porque ele entende que se a professora não gritar, não é para parar. Porque você já adestrou ele dessa forma, dentro de casa. Aí a professora tem que, pelo amor de Deus, senta lá, eu estou mandando. Aí ele, tá bom, agora entendi. A gente não pode cultivar isso na vida dos nossos filhos, porque é exatamente isso que eles vão aprender. A mesma coisa na discussão com o cônjuge. O pai que discute com a mãe, o marido que discute com a mulher, os filhos estão olhando aquele tom, olhando o teor das palavras sendo proferidas, aquilo também está impactando a sua família e gerando também morte. Seja sua língua um termostato de paz. Discutir com o cônjuge é normal, gente. A gente discute, rola várias DR lá em casa, de vez em quando. Mas a gente sempre tem o respeito um pelo outro, o amor um pelo outro, e a gente também quer dar um bom exemplo de que a gente resolve conflitos, como a gente resolve conflitos com nossos filhos. Então, nem sempre a gente acerta, às vezes sai do eixo, mas a gente retoma, respira, Deus me ajuda. Amém? Ser real aqui, porque se a gente entrasse na casa de cada um, tenho certeza que a gente vai ouvir umas barbaridades que rolam entre os cônjuges. Não é bom ser real? Tem crente que vive como se não tivesse problema. Para a sociedade, não, minha família é perfeita, meus filhos são perfeitos, meu casamento é lindo, maravilhoso, não tem mácula. Aí chega dentro de casa, um Deus nos acuda, pergunta para os vizinhos, Então vamos tirar as máscaras e ser genuíno um com o outro? Amém? Amém. Quem é muito esquentado em casa, ele treina seus filhos a ser esquentado também. E só Jesus na causa. Então a gente deve reverter esse ciclo o quanto antes. Amém? Provérbios 18, 21. O que diz lá, Thaís? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A língua é tão poderosa que aquilo que você declara, você chama, você tira. Deus ele colocou grandeza dentro de cada filho, dentro de cada criatura, dentro de cada homem, dentro de cada mulher. Ele colocou uma essência boa. O pecado nos corrompe, mas Jesus nos restaura. E você, como pai, como mãe, deve declarar as coisas boas que Deus colocou já dentro do seu filho.
e não coisas ruins. Porque se você chama seu filho de idiota, chama seu filho de estúpido, chama sua mulher de estúpida, chama sua mãe de retardada, que eu já vi muito filho chamar a mãe de retardada, você está tirando aquilo para fora dela, para que aquilo realmente venha à existência na vida dela. Que a gente faça o inverso. Que a gente declare palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos pais, sobre a vida dos nossos irmãos, porque a língua tem o poder também para vida. E que a gente puxe vida de dentro das pessoas e não morte. Amém? Amém. Não use sua língua para destruir seu lar, mas para edificar seu lar. Chame grandeza de dentro dos seus filhos e dos membros da sua família. Você é um campeão. Você é um escolhido de Deus. Eu acredito em você. Você vai conseguir. Você vai vencer. Eu estou aqui do seu lado. Eu sou com você. Deus vai nos ajudar. Amém. São palavras que a gente deve declarar. Amém? Amém. Zele pela paz no seu lar. Abre lá em Mateus 10. Mateus 10, versículo 11. Isso aqui é muito importante. Jesus, ele também é conhecido como príncipe da paz. Em Mateus 10, versículo 11, diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Aqui Jesus estava dando instruções para os seus discípulos. Ele estava enviando os seus discípulos para uma missão. E eles tinham que ficar hospedados em algumas casas para eles poderem exercer a missão naqueles povoados. E aí Jesus disse: ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se a casa não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Vamos aplicar isso para o nosso dia a dia? Sim. Bom, o que isso quer dizer? Se a sua casa não tem paz, é porque Jesus não está reinando. Porque Jesus é o príncipe da paz. Se ele reina na nossa casa tem que ter paz. Note bem o que Jesus disse para os discípulos: se a casa não for digna da paz, que ela volte para vocês e vocês saiam dela. A gente acaba expulsando Jesus com o nosso termostato, quando a gente usa a nossa ira, quando a gente usa a nossa raiva, porque a gente está mandando a paz embora. Falando: Jesus, tu não é bem-vindo aqui, porque eu não quero tua paz. Então Jesus precisa reinar na nossa vida, amém? Não mande Jesus embora com sua ira. Vamos zelar pela paz na nossa casa. Nossa família precisa ser um reduto de paz, amor e alegria. A gente já enfrenta tanta confusão na rua, a gente já enfrenta tanto conflito na rua, a gente já enfrenta tanta ira no trabalho, tantas coisas que nos desgastam, tantas coisas que a gente vê e ouve nos noticiários. A nossa casa precisa ser um reduto de paz. Amém. Chega de estresse no lar. Quem precisa disso? Chega. Amém? Amém. Jesus vem reinar na nossa casa. Amém, Senhor. Gente, a ira nunca resolve nada. Eu nunca vi alguém irado resolver alguma coisa. Sempre gera mais estresse. E ira é uma coisa contagiante. Uma pessoa irada vai passando ira para as outras que estão em volta dela. Quem já quebrou alguma coisa quando está nervoso? Frustrado. É surpreendente isso. Meu pai já arremessou uma máquina de costura da janela. Resolve? Não. Só dá prejuízo. Teve que comprar outra para minha mãe depois. Burrice. Não quebre mobília da sua casa. Amém? Eu já vi surfista profissional, quando eles perdem no campeonato, ficam tão frustrados, arrebenta a prancha deles no poste.
na calçada, seja lá onde for. Teve um que quebrou na pedra da praia. Eu falei, tanta gente precisando de uma prancha nova. Tanta gente precisando, entendeu? Meu aniversário está chegando, 8 de julho. Picadinho. Então, por que insistir num comportamento que não melhora o resultado e que não traz união? A gente tem que abandonar esses comportamentos, seja ele qual for. Se não está dando resultado, para que insistir? A raiva só gera mais frustração. E a coisa mais humilde que a gente pode fazer é dizer: Deus, chega de fazer as coisas do meu jeito. A minha raiva não dá certo. Vem, Senhor. Faz do teu jeito. Amém? Amém? Vamos parar de fazer as coisas que não estão dando certo? Parar de ficar repetindo os mesmos erros dos nossos pais? Parar de ficar repetindo aqueles mesmos erros que já fizemos antes, que já falamos com Deus que não vamos repetir, mas a gente sempre volta naquele mesmo ciclo. A gente consegue vencer isso quando a gente para de andar na carne e começa a andar no Espírito. Porque quando você anda no Espírito, você anda com os frutos do Espírito, que é paz, amabilidade. Então, esses frutos do Espírito vão brotar de dentro de você, quando você caminha no Espírito. Amém. Outro ponto que divide família, que divide casa, é o egoísmo. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: a raiz de todo pecado é o egoísmo. É verdade. Porque tudo gira em torno de mim. É o que eu vou ganhar com isso, é o que tem lá para mim, é como eu me sinto, é como eu quero. E esse egoísmo tem gerado muita divisão em muitas famílias. E Jesus disse uma coisa muito contrária que algumas pessoas dizem. Olha o que uma psicóloga disse: ser feliz é algo relativamente novo. Antes vivia-se para honrar o rei e honrar a família. Antes vivia-se para honrar o rei e honrar a família. O que tem de errado nisso? A mudança radical sobre isso na história veio com a Revolução Francesa. Nos anos 50, o casamento eterno era o ideal de felicidade. Hoje, ser feliz está ligado a satisfazer a si próprio. Está certo ou está errado isso? A Bíblia fala que se você quer ser grande, você deve ser servo. Enquanto você serve, você está fazendo depósitos. E todo depósito tem um retorno. Não espere colher uma colheita sem plantar sementes. Não vai acontecer. Se você quer a sua felicidade sem investir na felicidade dos outros, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser feliz sozinho. Ninguém consegue. Você precisa de outras pessoas para te ajudar na sua felicidade. Ninguém tem um casamento feliz sozinho. Ninguém tem filhos felizes sozinho. Então, vamos aprender a semear. Amém. Não existe retorno sem investimento. Então, a tese do conceito de felicidade para o mundo hoje é satisfazer a si mesmo, sendo que isso gera uma frustração tão grande e uma divisão tão grande na família que gera muitos divórcios. O divórcio, ela é a falência de um casamento. Pensa numa falência de uma empresa. Uma empresa falir, abrir concordata, o que tem que acontecer? Não tem mais fluxo de caixa, não tem mais onde tirar para pagar a conta. Ela quebrou, ela faliu. Porque quando você puxa o extrato da empresa, o saldo está como? Negativo. Está devedor, está negativo. E às vezes o casamento anda assim.
Se fosse uma conta bancária, ela estava no especial. Porque o marido só faz o quê? A esposa só faz o quê? Depois não sobra nada para ninguém. Se a gente quer ter uma família saudável, a gente tem que aprender a fazer depósitos. A gente tem que aprender a plantar sementes. O que você tem semeado na vida do seu cônjuge? O que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você tem semeado nos seus pais? A Bíblia fala: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. Então, que colhamos coisas boas, que semeamos coisas boas, que façamos depósitos. Amém? Amém. Então o casamento ele chega à falência porque já não tem mais da onde tirar. E um dos motivos pelo qual nós fazemos tantos saques é porque nós sempre andamos em necessidade. Nós sempre andamos na condição de precisar. Esse é o problema. Porque quando nós estamos completos em Deus e seguros em Jesus, a gente não tem mais a necessidade de ficar sendo uma pulga, um sanguessuga na vida do próximo. Porque Jesus já nos satisfaz. Amém. E aí você tem para dar. E quando você dá, você recebe. É simples. É simples. É só pensarmos menos em nós e mais no próximo. Amém. O segredo de uma vida feliz está no servir. Deus quer que a sua família seja uma família saudável. Há esperança para todos nós. Porque nós não precisamos ser perfeitos para ter uma família feliz. Nós não precisamos ser perfeitos para fazer a diferença na vida da nossa família. Mas uma coisa a gente precisa: buscar a Deus. Apocalipse 1, versículo 5, a parte B, nós vamos ler. Tem a parte A e a parte B, nós vamos ler a parte B. Vamos falar sobre o sacerdote agora. Apocalipse 1, versículo 5 diz assim. Não, desculpa. Versículo 6, na verdade. É o 5b e o 6. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Está falando de quem aqui? Jesus. Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E no versículo 6 diz que ele nos constituiu reino e sacerdote. Para quê? Servir a Deus e Pai, né? Então ele nos constituiu sacerdote. O sacerdote, o que ele faz? O que um sacerdote faz? O sacerdote é aquele cara que se coloca na brecha. Ele é aquele cara que fica lá com as suas orações, queimando aquele incenso que sobe para o trono de Deus, pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele é aquele que sobe e fica entre os mortos e o vivo, para que o morto venha viver. Então, nós fomos constituídos por Deus como sacerdote. Lembra que eu falei aqui no começo? Em Gênesis 19, 29, eu vou ler rapidinho para vocês nem precisam abrir lá. Gênesis 19, 29 fala sobre Abraão e Ló. E aqui diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Abraão era um sacerdote para sua família. Ló não era lá flor que se cheire. Ele era egoísta, ele queria o melhor para ele. Mas por amor a Abraão, que era tio de Ló, Deus salvou Ló. Talvez nós tenhamos membros da nossa família que são mesmo da pá virada. Qual família não tem alguém da pá virada? Mas por amor a nós, por amor, por ouvir as nossas orações e o nosso clamor, Deus poupa os nossos. Você quer ser esse sacerdote na sua família?
Você quer estar na brecha por ela? Deus quer que você seja esse sacerdote. Acho que Ele te constituiu sacerdote. Entendi. A minha mãe, ela foi uma sacerdotisa em casa. Só voltando na história de Abraão, não sei se você lembra, Abraão, ele começou a contender com Deus. Ele conversar com Deus, falou assim, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, e ele começou a meio que brigar com Deus. Não, Deus, não destrua. Se tu achar X justos, poupe a cidade. Aí ele, não achei tanto de justo na cidade, não. Ah, Deus, então ele começou a barganhar, negociar com Deus para Deus poupar aquela cidade, porque Abraão se posicionava como um sacerdote. Sendo que tem cristão que fala assim, em vez de orar pela sogra, ao invés de orar pelo sogro, Deus queima ela, leva ela para o inferno logo. Está sendo o papel de sacerdote? Vamos lá. Estamos acabando aqui. Minha mãe, é a última história. Minha mãe foi uma sacerdotisa para a nossa família. Ela controlava a ira do meu pai era um cara irado, lembra que ele jogou a máquina de costura da minha mãe na janela? Esse pessoal, uma entre outras. E glória a Deus, gente, meu pai está fazendo curso de teologia, viu? Deus alcançou a vida dele, nossa, fantástico. Eu nunca amei ele tanto como tenho amado hoje. Então assim, a minha mãe controlava a ira do meu pai e as nossas emoções, minha e das minhas duas irmãs. Ela era aquela sacerdotisa no lar. E a dignidade da minha mãe, a forma de ela lidar com aquelas situações, gerou valores e princípios dentro de mim que valem ouro para a minha vida. Não era fácil, mas Deus sempre dava graça. Minha mãe tem um salmo, e o ingrediente para a vitória da minha mãe de ver hoje o marido dela salvo, firme com Jesus, ver os seus filhos na igreja firmes com Jesus, tem a ver com buscar a Deus. Ela nunca tentou resolver as coisas do jeito dela, mas ela sempre aplicou fé e paciência para que Deus mudasse a situação. A gente aplica a fé para tanta coisa. A gente aplica a fé para conseguir um trabalho novo. A gente aplica a fé para Deus nos curar. E por que não aplicar a fé para a nossa família? Minha mãe disse que o salmo favorito dela é assim: eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, transformando nossas vidas. Seu estilo de vida, seu comportamento vai fazer uma diferença enorme na vida da sua família. Às vezes nenhuma palavra precisa ser pregada, mas o seu exemplo, a sua conduta, a forma como você trata seus filhos, a forma como... Vou falar uma coisa que fez do meu pai se tornar um bom avô, porque meu pai é um excelente avô. E ele me viu um dia deitado, rolando no chão da sala com meu filho Joshua, que a gente brinca de luta, rola jiu-jitsu, a briga é intensa. E a gente luta ali, e meu pai nunca fez isso comigo, nunca. E ele começou a olhar, eu tenho certeza que eu só olhei para ele quando eu estava lá, meu filho me dando um armlock aqui, me dando um mata-leão, e eu olhando para o meu pai assim, e ele olhando com aquela cara. Eu nunca fiz isso com meu filho, né? Eu nunca fui mas o meu exemplo que eu deixei para ele fez algo na vida dele. Hoje, quando ele vai em casa, ele joga bola com o Joshua, ele brinca com o Joshua, ele brinca com a outra neta dele, a minha sobrinha, e sempre de uma forma com afeição. Que antes o pai não gostava. Ainda hoje ele está se quebrando, ainda abraça. Vem aqui, velho, te dá um beijo. Te amo. Seu estilo de vida, o seu comportamento vai trazer sua família para Jesus. Sua dignidade, a forma que você trabalha, que você lida com as pessoas no seu emprego, faz a diferença. Vamos parar de cometer os mesmos erros.
começar a mudar? Vamos parar de andar na carne e começar a andar no Espírito? Você vai ver um impacto profundo na vida daqueles que vivem com você. Maturidade espiritual não é tempo de crente que a gente tem, né? A pessoa que mais me machucou na minha vida era uma pessoa que já estava há 10 anos na igreja. Então, maturidade espiritual não tem a ver com o tempo que você frequenta a igreja ou o tempo que você conhece Jesus. Tem a ver com a sua habilidade e maturidade de se relacionar com as pessoas. Maturidade espiritual tem a ver com maturidade relacional. Como você ama o próximo? Pedi para você fechar seus olhos. Se manter um jardim, é preciso um trabalho contínuo. Nenhum jardim fica bonito sem um jardineiro. Nenhum pomar fica bonito se as árvores não receberem fertilizante, cuidado, se elas não forem podadas na época certa. Se você não zelar pelo pomar, não zelar pelo jardim, simplesmente não fazer nada, ser indiferente, ervas daninhas vão crescer rapidamente. A mesma coisa é a nossa família. Se você simplesmente não fazer nada, ervas daninhas vão crescer. É necessário um trabalho contínuo para que a nossa família viva os sonhos de Deus. Tenha uma visão para a sua família. Persiga essa visão. Queria que você refletisse quão longe você está de se tornar um homem ou a mulher que Deus deseja que você se torne em sua família. Quão longe você está do seu potencial? Quão distante você está de ser aquele marido, de ser aquela esposa, de ser aquela mãe, de ser aquele pai, de ser aquele filho, de ser aquela filha que Deus te chamou para ser? Agora pense, o que eu posso fazer para me aproximar mais desse meu potencial? Que passo eu posso dar hoje? Eu queria dar uma lição para vocês, um exercício. O que você pode fazer a partir de agora? O que você pode fazer de depósito na vida do seu cônjuge? O que você pode fazer de depósito na vida do seu filho? O que você pode fazer para edificar o próximo na sua família? Eu queria que você escrevesse isso de alguma forma. Anote no seu celular. Tenho certeza que o Espírito Santo está te dando ideias nesse momento. Que seja prático. Gente, não adianta ser super espiritual. A gente precisa sim ser espiritual, mas também precisa ser prático. O que eu posso fazer para ser um melhor pai? O que eu preciso deixar de fazer para ser uma melhor mãe? Vamos buscar isso com afinco, porque se a gente não fizer nada, nós não vamos evitar a deteriorização da nossa família. É assustador o índice de divórcio no meio dos cristãos. É assustador as famílias desestruturadas e
gera um desequilíbrio para os filhos. A gente vê filhos, crianças, pessoas que chegam na idade adulta com tanta insegurança, com tanto mimimi, porque não tiveram uma família estruturada. Talvez você lembre que a sua família não foi das mais estruturadas, mas você tem, faz parte da família de Deus. Deus é um pai estruturado. Ele quer te ajudar. Que depósitos eu posso fazer? O que eu posso fazer para servir melhor em casa? Para agregar valor? Você vai perceber que você vai começar a colher. Isso vai gerar alegria em você. Você pode e deve ser o sacerdote em sua casa. Minha mãe disse para mim, falei com ela: mãe, eu vou pregar sobre família, me dá um help, fala algumas coisas.